Fala galera, aqui é o TruGamer Russo e o jogo que o canal TruGamer vai analisar hoje é Silent Hill. Silent Hill foi lançado em 1999 e foi produzido pela Konami em parceria com Team Silent, e o jogo estava disponível apenas para o PS1 na Sony na época. O Silent Hill junto com o Resident Evil criaram um gênero survival horror, estabelecendo o nível que os demais jogos do gênero deveriam ter, ainda que essas duas franquias tenham optado por jogos com mais ação nas suas últimas sequências. Silent Hill, além de survival horror, criou o terror psicológico nos videogames. A principal característica desse estilo é o fato de o susto no jogador não ser a principal forma de criar o clima de terror. O jogo tem poucos monstros saindo do nada, barulhos altos em salas escuras e nenhum outro clichê de filme B. O terror é criado exclusivamente por sua ambientação sufocante e pela excelente trilha sonora. O jogo fez tanto sucesso que vendeu mais de 2 milhões de unidades, sendo um grande sucesso tanto de crítica como de público. O sucesso da série foi tão grande que o seu universo se expandiu para livros, filmes, histórias em quadrinhos e outras formas de entretenimento. Outra característica marcante da série é a grande quantidade de finais possíveis. Isso aumenta muito a longevidade de um jogo numa época em que DLC não eram lançadas. O jogo foi relançado em 2009 com o nome de Silent Hill Shared Memories. Foi produzido pela Climax. Podemos considerar como uma reimaginação do jogo, já que apesar de ter os mesmos personagens e a essência da história, ele é bem diferente. O jogo prioriza a resolução de puzzles. Na tentativa de modernizar o jogo, acrescentaram um celular para o protagonista. O celular tinha GPS. Dentro do GPS o jogador tinha um mapa total do jogo e pistas para as partes complicadas. Ou seja, diminuía muito a dificuldade original do jogo. O jogo tenta manter a pegada sufocante do original, mas passa bem longe disso. Ele só vale a pena para quem ou é muito fã da saga, ou se quiser perceber a diferença entre um jogo e outro. Então, o jogo começa como todo bom jogo de terror tem que começar, com um acidente. Harry, o protagonista, e sua filha Cheryl estão saindo de férias quando passam pela cidade Paraíso. É bom lembrar que Cheryl não é filha biológica do Harry. 7 anos atrás, Harry e sua falecida esposa encontraram uma menina numa estrada, e como é procedimento padrão nesses casos, eles adotam ela. Bom, agora de volta para o acidente. Seguindo pela estrada, o carro do Harry é ultrapassado pela moto da policial Sybil Bennett. Alguns quilômetros à frente, o Harry percebe que a moto está caída e que não tem nenhum sinal da policial. Quando ele volta a olhar para a estrada, o Harry vê o vulto de uma garotinha. Para evitar o acidente, ele freia o carro e bate. Quando acorda, o Harry está no lugar mais amistoso da Terra e sua filha está desaparecida. Agora o Harry, com uma lanterna e com um rádio que tem pilhas infinitas, deve achar sua filha.
Acontece que 7 anos antes, na Cidade Maravilhosa, Alessa, uma menina que era acusada de bruxaria na escola, foi oferecida por sua doce mãe como sacrifício para o deus Samael. No ritual, que dá errado, Alessa tem um corpo quase todo carbonizado. Para recuperar seu corpo e poder ser sacrificada novamente, já que, claro, que nenhum deus ia aceitar garotinhas queimadas como sacrifício, Alessa é levada para o hospital Alchemilla, onde fica aos cuidados da enfermeira Lisa Garland e sob responsabilidade do Dr. Kaufman. O sofrimento da garota era tanto que ela usa seus poderes e divide sua alma em duas. Metade fica sofrendo no corpo carbonizado e a outra metade está na Sherry. Com a presença de Sherry na cidade, o espírito que permanece em Alessa desperta e agora ele quer voltar a ser um só. Como foi dito, uma característica da série é a grande quantidade de finais. Para não sair dando spoiler aí, porque acredite, ainda tem gente que não jogou esse jogaço, só vou dizer quais finais são. O jogo tem um final bom, o final bom mais, o final mal mais e um final viajado, chamado de UFO. A abdução que o personagem sofre no final UFO funciona mais como um easter egg do que um final propriamente dito, já que ele não tem relação nenhuma com a história central do jogo e é bem viajado, literalmente. O jogo apresenta uma jogabilidade similar com a lançada no Resident Evil. O jogo apresenta como armas, entre outros, a faca de cozinha, um cano de ferro, martelo, picareta, machado, qualquer objeto que ele consiga pegar, handgun, que é dado pela policial Sibyl, e shotgun, e ainda um rifle de caça, que é encontrado no shopping. O jogo também tem alguns monstros bem característicos da série. Ainda que o Cabeça de Pirâmide só tenha aparecido em jogos posteriores da série, o jogo já contava com a enfermeira, com o cachorro, com o pterodáctil. Todos são bizarramente desenhados, lembrando muito as características do cinema japonês. Se você acompanhar com um filme como Chamado, O Grito, vai ver que todas as criaturas são muito parecidas. A vida do personagem é medida através de um desenho do personagem na tela. Quando está verde ele está com a vida boa, conforme ele vai ficando vermelho, o sangue vai diminuindo. Entre os itens de recuperação do jogo temos a ampola, que recupera energia e tem um efeito mais duradouro, o kit de primeiros socorros, que recupera energia com efeito moderado, e bebidas, que recupera uma pequena parte da energia. Um item muito importante encontrado no jogo é a Plastic Bottle, uma garrafa vazia. Com ela você recolherá um líquido. Com esse líquido você decidirá se o final será bom ou ruim. Uma das poucas características ruins do jogo é a câmera. Em alguns momentos ela trava num ângulo ruim, dificultando assim a luta contra os monstros. O jogo tem 7 personagens principais: Harry Manson, o protagonista, Sherry Manson, sua filha adotiva, Sibyl Bennett, a policial, Alessa Giuseppe, a menina oferecida como sacrifício, Daila Giuseppe, a mãe da garotinha, Lisa Garland, a enfermeira que cuida da Alessa no hospital, e Michael Kaufman, que é o médico responsável pela Alessa. A ideia inicial era que a policial Sibyl fosse um personagem jogável. O jogo teria 2 mapas com histórias entrelaçadas, da mesma forma que funcionou no Resident Evil 2. Seriam mapas diferentes e o jogo seria de uma forma que a história de um ocorresse simultaneamente com a do outro. Como sabemos, isso não foi pra frente, que é uma pena, porque no Resident Evil 2 foi bem bacana. Os nomes das ruas de Silent Hill são inspirados em nomes de escritores de terror, e os nomes das portas de Nowhere são inspirados em espíritos olímpicos. A lista completa está na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Um livro de terror que é muito mencionado no jogo é o livro Parque dos Dinossauros, do escritor Michael Crichton. Além do nome dele ser o nome de uma rua da cidade, o Pterodáctil é o dinossauro preferido de Alessa, e foi usado como base para criar um monstro do jogo. A cidade de Silent Hill é dividida em 3 níveis. O nível superior, que é onde as pessoas vivem. O segundo nível é Silent Hill Neblina, e é baseado no livro The Mist, do Stephen King. E o terceiro e último nível é Silent Hill Escura. Nesse estado, os monstros são todos visíveis e as leis da física são aplicadas de forma muito diferente. Esse nível também é muito usado na resolução de puzzles e para colocar o jogador no caminho certo de vez em quando. Toda a saga Silent Hill é rodada em terceira pessoa. Silent Hill The Room é o único jogo da série em que a jogabilidade não é em terceira pessoa. O jogo é todinho em primeira pessoa. Bom, como foi dito, o sucesso do jogo foi tão grande que seu universo expandiu para outras formas de entretenimento. Uma delas foram os filmes. O primeiro, lançado em 2006, não agradou nem público nem crítica, recebendo a maioria das notas 3 de 10. Os jogadores alegavam que o jogo pegava retalhos de parte de outros jogos para formar uma história única para o filme. Isso não agradou quem gostava tanto da saga e não fez sucesso entre aqueles que não tinham jogado o jogo ainda, apesar de eu achar que o primeiro filme vale a pena ser visto. Outros filmes foram lançados, mas também não fizeram sucesso de bilheteria nem público, mantendo a média da nota 3 de 10. Ainda que um dos filmes tenha o Jon Snow, antes de fazer o Game of Thrones. A neblina da cidade, além de servir para aumentar a tensão do jogo, foi um artifício que os produtores do jogo acharam para tentar diminuir o efeito de clipping, o bug que acontece quando o cenário é criado conforme o jogador vai se movimentando. Como o poder de processamento do PS1 era muito limitado e o mapa da cidade era grande, os produtores acharam que a neblina limitaria o campo de visão, evitando a constante queda de frames. Com o lançamento de Silent Hill Shattered Memories, como o poder de processamento era maior, eles tentaram alongar o mapa. Só que mesmo assim você conseguia perceber alguns bugs que davam, porque na versão original o mapa era limitado por causa da neblina. Agora a opinião do canal True Gamer. Silent Hill marcou a inauguração de 2 estilos de jogo, o Survival Horror, e criou o terror psicológico e fez isso com maestria.
estabeleceu um nível de qualidade muito grande para qualquer outro jogo que tentasse criar um clima de tensão no jogador. Teve tanto sucesso que seus elementos foram copiados para jogos atuais, como Dead Space, Amnesia, Slender, Forbidden Siren e outros. Apresentava ótimos gráficos para a época, tirando ao máximo o poder de processamento do PS1, e a trilha sonora só servia para aumentar a angústia de quem jogava o jogo. Com elementos do folclore norte-americano e do folclore japonês, e abusando do clima sufocante que o cenário criava, a tensão do jogador aumenta em cada passo que ele dá na cidade, torcendo sempre pro rádio não fazer barulho. É uma pena muito grande que a Capcom, assim como a Konami, tenha optado por incluir elementos de muita ação em suas franquias consagradas. Um jogo de terror para ser bom não precisa que o protagonista carregue uma 12 o tempo todo. Exemplo disso é o excelente Outlast. Os jogos recentes da franquia nem de longe trazem a marca consagrada da série. A tensão, o medo, a angústia foram substituídos por puzzles fáceis e armas automáticas. Apesar do péssimo rumo que a série está tomando, a nota de Silent Hill 1 é 9,5. Ao mesmo tempo que cria um estilo e consolida outro, o jogo tem tanta qualidade que é copiada até a geração atual. Bom galera, essa foi a análise do Silent Hill do canal True Gamer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de favoritar o vídeo, dar o like, falar para os amigos, fazer sinal de fumaça, qualquer tipo de informação que divulgue o vídeo é bem-vinda. Acesse também nossa página no canal do Facebook. Vamos postar diariamente notícias, fotos, informações, enfim, tudo sobre o universo gamer.